Olá, eu sou a professora Cristiane Samugaro e esse é o programa Sou Mais RP. Esse é o programa de Relações Públicas do Centro Universitário FIANFAAM. E hoje quem participa comigo aqui são os professores Marcelo Rodrigues, Nicole Moriyama e Rita Ribas. E a nossa convidada de hoje é a Carol Terra. A Carol Terra é professora e pesquisadora na área de comunicação digital. Carol, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite para falar de um tema que hoje, é um tema muito contemporâneo para relações públicas, Relações públicas passou a ser também digital. E uma das curiosidades, que a gente sempre pensa e vê os alunos também, eles precisam entender que o mundo hoje é online, ou seja, offline e online. E o olhar das relações públicas mudaram. E eu gostaria que você comentasse, desse a sua opinião a respeito de como deve ser esse olhar do profissional de relações públicas para a comunicação digital. Obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui. E acho que o que a internet e essas tecnologias digitais trouxeram para a RP é muito rico, elas deram um gás novo para a nossa área, no meu entender, na minha visão. E o que você mencionou a respeito do online, que a gente tem que olhar o on e o offline ao mesmo tempo, eu acho que trouxeram ainda também mais oportunidades para a nossa área, para a nossa atividade. E eu entendo que isso também traz mais oportunidades de atuação para o profissional de relações públicas. Então eu vejo muitos benefícios que a tecnologia digital acaba trazendo para a gente. E acho que com as perguntas, com as discussões, a gente vai acabar abordando um pouco mais. Mas a comunicação digital, ela acaba por trazer para o profissional de comunicação como um todo, não só para o profissional de RP, oportunidades de atuar na área de mídias sociais, na área de publicidade online, na área de comunicação interna digital, na área de responsabilidade social, na área de sustentabilidade, na área de comunicação organizacional. Deixa eu trocar o microfone aqui. Na área de assessoria de imprensa, em todas as outras áreas, sempre fazendo uso de ferramentas de tecnologias digitais e afins. Então, por isso que eu entendo que é tão bacana e que é tão rico. E outra dúvida, muitas vezes, eu não sei se são dúvidas que os nossos alunos, os profissionais de relações públicas, futuros profissionais de relações públicas têm, mas pelas pesquisas que alguns TCCs desenvolvem, até aqui na nossa instituição, eles trazem que o profissional de relações públicas ainda tem uma resistência para atuar na comunicação digital. A gente vê os colegas de jornalismo atuando bem, o pessoal até do marketing, da publicidade, mas RP ainda está um pouco retraído. Na sua opinião, o que você acha que retrai o profissional nesse sentido de atuar? A gente sente essa retração aqui, a gente até estava conversando nos bastidores a respeito disso, Então, para mim, esse é um dado até que me espanta, porque em tudo que eu faço, em tudo que eu vejo, em tudo que eu pesquiso, o profissional de relações públicas é um dos que tem mais condições de gerir a comunicação digital. Porque a gente tem uma visão muito ampla da comunicação, a gente sempre teve, a gente sempre teve condições de administrar todo o ferramental de comunicação, e esse ferramental de comunicação digital é mais um desses instrumentos que a gente vai ter que abarcar dentro da nossa estratégia de comunicação. Então, eu entendo que o profissional de RP seja um dos mais qualificados para abraçar essa área de comunicação digital. É lógico que a gente tem que se capacitar, que a gente tem que se qualificar para isso, Então, tem que ter um esforço individual do profissional de RP para a área, tem que haver uma preparação para isso. Claro. Mas eu entendo, sim, que nós somos muito aptos e muito preparados para atuar na área digital. A gente tem uma série de cadeiras, de disciplinas que nos preparam para isso. E eu não estou falando da parte técnica, estou falando da parte mais de gestão
né, da parte de planejamento, né, da parte de técnicas, e toda essa cancha que a gente tem na faculdade nos prepara para atuar no digital. Né? Depois a parte mais tática, operacional, a gente tem que, de fato, correr atrás. Assim como a gente teria que fazer para qualquer outro meio. Claro. Né? Mas eu entendo que o profissional de RP, ele tem condições, sim. Ele só tem que querer também atuar nessa área. Claro, né? tem que gostar, né? Tem que gostar, de se envolver com as redes e tal. E nós temos um aluno agora, eu vou chamar o Kaique tem uma pergunta para você. Tá bom. Oi, Carol, tudo bom? Então, meu nome é Kaique, eu estudo Relações Públicas, segundo semestre no Morumbi. E eu queria te perguntar qual o papel de Relações Públicas nas mídias digitais? Tchau. Olha, Kaique, o papel do RP nas mídias digitais é de ser um gestor. Né? Ele tem que atuar como um gestor, assim como ele atuaria em outro meio. Né? Se ele fosse dentro da comunicação interna, ele também teria que ser um gestor. Se ele tivesse em comunicação externa, ele também teria que ser um gestor. A diferença é que ele tem que entender daquele meio em que ele está atuando. Né? Portanto, em mídias digitais, ele vai ter que entender como é que funciona aquele meio, né, que ele está inserido, ele vai ter que conhecer do ferramental daquele meio, ele vai ter que conhecer das métricas daquele meio, ele vai ter que entender quais são os índices daquele meio, qual é o retorno sobre o investimento que aquele meio vai trazer para aquela organização, para poder fazer toda a avaliação, todo o entendimento, todo o diagnóstico daquele meio e levar para dentro da empresa. Mas eu entendo que esse processo ele é igual para qualquer outro ambiente em que ele estivesse inserido. Né? Por isso que é importante que a gente conheça o processo de comunicação como um todo, porque a gente vai aplicar isso em qualquer meio, né? Tanto no meio digital quanto no meio offline, e por aí vai. E aí, de novo, eu reforço. Claro que a gente tem que se capacitar para atuar naquele meio em que a gente escolher. Né? Conhecer o universo, né? E pegando esse gancho de capacitação, eu acho que essa é uma pergunta que os nossos alunos nos trazem sempre no nosso dia a dia. Né? Qual é o perfil, então, desse profissional de relações públicas que vai atuar com essas mídias digitais? Quais são as habilidades que ele precisa, então, desenvolver para ser um bom profissional nessa área? Então, dicas de curso, de especializações, ou de até no dia a dia, o que ele pode fazer para se preparar melhor para isso? Ele tem que ser um profissional que tenha muita curiosidade, extremamente dinâmico, porque é uma área que muda o tempo inteiro e é uma área que evolui o tempo inteiro. Então, ele tem que ter essa sede de conhecer, essa sede de evoluir, essa sede de aprender o tempo todo. Mas, de novo, também, né, gente? Eu entendo que isso sirva para qualquer área, né? Porque hoje o profissional ele não tem o direito de ficar estagnado, né? E de ficar parado. Então, a gente tem que ter essa sede de evolução o tempo todo. Mas na área digital, isso é uma constante. Né? Porque as próprias plataformas de mídia social mudam as regras do jogo o tempo inteiro, né? A todo momento. Então, é um cara que tem que ter essa vontade de atualização constante. Ele tem que conhecer também muito de cultura, né? Ele tem que conhecer muito o perfil da audiência que ele vai atingir. Então, ele tem que ter vontade de conhecer o perfil do usuário, né? Do público que ele quer atingir. Isso também já faz parte da nossa formação, porque quando a gente vai fazer relacionamento com os públicos, a gente também tem que ter esse conhecimento desse público que a gente vai querer atingir. Né? Então, por isso que eu vejo muito essa vantagem do profissional de RP. A gente já tem essa predisposição para relacionamento com os públicos, e no ambiente digital isso se faz muito forte. Né? A gente também tem que ter conhecimento de idiomas, de línguas, porque muitos dos processos de atualização se dão em inglês. Né? E muitas vezes a gente vai ter que fazer cursos que também são em inglês, cursos de atualização. Muitas vezes a gente vai ter que lidar com profissionais que estão fora do Brasil, de programação, de desenvolvimento. Então, o inglês é bastante fundamental, é bastante crucial. Esse profissional ele vai ter que buscar sempre também cursos fora, né, da formação principal dele. Então, ele vai ter que fazer cursos livres, cursos de atualização, cursos online. Então, é um cara que vai ter que sempre buscar mesmo esse dinamismo e essa
Aproveitando as oportunidades. Exato. Né, de aprendizado. Vai ter que aproveitar sim, vai ter que gostar disso. E é uma pessoa também que tem que ter uma afinidade com softwares, porque é uma atividade que está atrelada a softwares. Sistemas, né? Então, você tem que gostar de mexer com essas plataformas digitais e lidar com isso. Também não pode torcer o nariz para análises. Né? E eu também gosto muito de falar para os meus alunos, né, quando eu dou aulas de mídias sociais, que não dá mais para a gente torcer o nariz para a área de exatas, Exato. gente. Não dá. Pensar que não vai fazer conta. Não dá existe para isso, a gente subestimar um orçamento, um budget, uma análise, uma estatística. Tudo que a gente faz em comunicação acaba respingando nisso, acaba resvalando nisso. A gente precisa dar retorno sobre o... Mensurar os resultados. Mensurar né? resultado, a gente precisa calcular o quanto a gente investiu, o quanto a gente retornou daquele investimento. E eu acho que isso vale para qualquer área, não só para a área de mídias digitais, mas na área de mídia digital isso é muito forte, porque tudo é absolutamente rastreável, tudo é absolutamente mensurável. E cobrado pelo cliente. E cobrado né? pelo cliente. Então, o cliente quer ver retorno daquilo que ele investiu. Então, o aluno também, o estudante, o profissional que vai atuar nessa área, ele precisa ter esse perfil. Então, ele não pode mais ser aquele cara que só goste de humanas puramente. Ele tem que ser um cara que tem a cabeça aberta. Se ele não gosta, ele tem que ter pelo menos a cabeça aberta para aprender e para estar disposto a buscar referências que vão alimentá-lo e que vão ajudá-lo a entender melhor esse cenário. Né? Eu não sou a pessoa que mais gosta de matemática e estatística no mundo, gente. Não sou mesmo, senão a gente teria feito outra faculdade. Mas a gente tem que ter um pouco de humildade e de vontade de se abastecer com esses dados, né? E com essas informações para trazer isso para a nossa área e nos tornarmos melhores gestores, melhores profissionais. Né? Com certeza. Com certeza. Nós temos agora uma pergunta da nossa aluna Amanda. Tá bom. Oi, Carol, tudo bem? Eu sou a Amanda, estou no 8º semestre de Relações Públicas e a pergunta que eu quero fazer hoje é se você tem algum caso de estratégias de relações públicas que não deram certo na área digital. Um beijo. Olha, casos que não deram certo, existem vários, né? As empresas não gostam de comunicar muitas vezes, né? De divulgar. Mas eu me lembro de um recente, de uma cerveja que quis fazer um caso de relacionamento no Twitter, em que ela ia responder a todo tweet com uma resposta automática. Isso acabou dando um chabu danado. Eu não sei se vocês devem lembrar desse caso. A cerveja era Itaipava e ela programou um robô para responder a esses tweets. Então, as pessoas iam lá e falavam assim: ah, Itaipava, então quer dizer que você é ruim pra caramba? Ela pegava e respondia: muito obrigada pela sua resposta, nós também achamos isso e tralalá. Então, esse foi um caso de estratégia de RP totalmente equivocado, porque o que eles pensaram a priori? Que todos os contatos, todas as interações seriam positivas, quando, na verdade, eles não previram que o ser humano é um cara super criativo que iria, muitas vezes, reclamar, muitas vezes deturpar o contato, a interação e tudo mais. Então, esse é um dos casos que eles pensaram uma estratégia automatizada que acabou sendo um tiro no pé para eles e foi acabou sendo uma gestão de crise para eles, né? Que eles tiveram que tirar a campanha do ar, tiveram que se retratar, tiveram que se explicar. E, se não me engano, gente, foi uma ação pensada por uma agência de publicidade fazendo relações públicas. Então, também aí vamos dar uma alfinetada aí na área alheia. Olha, e é um software que faz, né? Foi Porque software. precisa, existe uma ferramenta que você tem que pagar para o seu tweet poder Você sabe, responder. Cris, que assim, essa questão dos relacionamentos automatizados, dos chatbots e tal, é uma tendência. Eu não vejo mal nenhum nisso, em você automatizar determinados relacionamentos no ambiente digital. Desde que você faça isso de forma muito planejada, né? É uma muitas situação, possibilidades, exato. Né? E você tem que, isso se chama machine learning, né? Você usa inteligência artificial para aquilo, mas você tem que parametrizar muito bem, você tem que pensar muito naquela situação. Não criar uma resposta única, né? Exato. Não pode ser uma resposta única, porque aquilo pode prejudicar a imagem da tua marca, comprometer a imagem da tua marca. Verdade. E até falando sobre isso, né? O internauta, ele ganhou cada vez mais voz, opinião, enfim.
Só que esse internauta que reclama, ele também que gera conteúdo, né, Carol? Exato. É ele também que faz com que você entenda quais estratégias você deve adotar para você se comunicar com o seu público, porque ele diz o que ele quer, o comportamento de consumo e desse consumidor, né? E então, como é que a gente vai engajar todos esses públicos? É um dos grandes desafios, né, das marcas no ambiente digital, né? Como é que ela capta todas as vontades, todos os anseios dos usuários no ambiente digital? Em primeiro lugar, ela tem que ter uma capacidade de captação dessas menções, dessas citações no ambiente digital. Então, se ela é uma marca grande, ela tem que usar softwares de monitoramento para garimpar todas essas citações e entender o que estão falando a respeito dela. Se falam bem, se falam mal, de onde falam, né, de quais plataformas falam, e entender qual é o grau de influência de cada uma dessas pessoas que estão falando. Porque quem fala com mais influência acaba, logicamente, impactando com maior alcance outras pessoas. Então, tem que primeiro fazer esse trabalho, esse mapeamento, esse diagnóstico, essa garimpagem. A partir daí, entra o trabalho humano, né, de fazer análises em cima disso, para a gente poder traçar estratégias de relacionamento com cada um desses segmentos de audiência, desses segmentos de públicos. E aí sim é que a gente vai entrar com estratégias de relacionamento no ambiente digital. Como é que eu vou lidar com cada um desses nichos de pessoas? Com os detratores, com os embaixadores, né? Com os clientes que são muito meus fãs, com aqueles caras que eu estou quase perdendo porque estão com problemas em relação à minha marca, com aqueles caras que eu sei que me adoram, mas que estão também com um probleminha, que se eu calibrar ali o relacionamento, eu tenho esses caras de volta. Então, tudo isso é na base, né, de eu entender o que está sendo dito. De eu estabelecer estratégias de relacionamento com esses caras de forma genuína, de forma original, né? E claro, eu tenho que ter canais de escuta e eu tenho que ter canais de retorno com esses públicos. E é complicado, né? Muito difícil. Muito difícil. E agora tem uma pergunta também do nosso aluno Cauê. Vamos lá. Carolina, tudo bem? Meu nome é Cauê, eu estou no 4º semestre de Relações Públicas no FIANFAM e eu tenho uma pergunta. A minha pergunta é: qual estratégias de relações públicas você utiliza no seu trabalho de inbound marketing? Obrigado, tchau! Muito legal, Cauê. O inbound marketing é uma tendência também, gente, emprestada de uma área irmã nossa, que é a área de marketing, né? Então, é uma metodologia que significa marketing de atração. Então, é realmente uma forma da gente atrair o usuário por meio de conteúdo. Como é que a gente usa RP nessa história? A gente tem que ter conteúdo suficientemente relevante para atrair o usuário para as nossas iniciativas, né? E óbvio que nessa régua de atração, porque é uma metodologia de marketing, né, em que eu vou ter que atrair o usuário em momentos de conteúdo, eu tenho que estabelecer situações de relacionamento nessa régua de conteúdo, né? E é aí que a gente vai casar com o marketing para poder atrair o nosso usuário, né? Então, assim, não dá mais para a gente andar de forma separada das nossas áreas irmãs aí. Não dá mais para a gente andar... não dá para ter uma caixinha de marketing, uma caixinha de publicidade, uma caixinha de RP. Não, temos que ser uma área integrada. Porque é relacionamento, né? Na verdade, é o engajamento que se faz através do inbound, né? E é uma coisa muito nossa, uma estratégia muito de relações públicas. Então, as áreas hoje, a gente tem discutido muito isso. E que também, tem que trazer resultado, né, Cris? Tem que trazer resultado. Então, por isso o casamento entre as áreas, né? Que é uma coisa que a gente não estava habituado a fazer. Não, cada né? um Trazer na sua, resultado. né? E o resultado, ele era comprometedor para as empresas. Olha o quanto hoje isso está sendo produtivo, né? Trabalhar em parceria. Então, às vezes, eu acho que fica até meio confuso, né? Para os nossos E eu acho que alunos, a riqueza de uma área de comunicação é ela ser diversa, né? É a gente ter um perfil plural, um perfil heterogêneo, né? Não adianta eu ter, numa área de comunicação, pessoas com a mesma formação que dali não vai sair... Vão pensar sempre da mesma forma. Vão pensar sempre da mesma forma. Agora, quando eu tenho perfis de diversas áreas ali, as coisas vão funcionar de maneira mais... interdisciplinar, né? Ok. Carol, as marcas hoje, elas criaram praticamente
personas para conseguirem Se comunicar. criar relacionamentos nesse ambiente digital. Ela vai ter ali suas opiniões, os seus posicionamentos, né? Como é que você vê, pelo olhar de relações públicas, né, o maior desafio para essas marcas gerarem engajamento pelo olhar de RP nesse ambiente digital? É muito complicado você transformar uma marca numa persona, né? E você ser fiel a essa persona o tempo inteiro. Acho que Ponto Frio é o maior exemplo de uma marca que se tornou persona no ambiente digital. Então, ele tem uma linguagem, ele tem um horário de funcionamento, então ele dá bom dia, ele dá boa tarde, ele dá boa noite, ele sai para almoçar, ele fala da mulher dele, da pinguina, ele come sardinha, ele se relaciona com outras marcas. E quando ele faz isso, quando ele se transforma nesse personagem, ele acaba engajando, né? Ele gera essa interação, ele promove esse envolvimento com o usuário, mas porque ele é genuíno e ele se mantém fiel a esse personagem e ele faz promoção com esse personagem e ele se relaciona com o cliente por meio desse personagem. Magazine Luiza também foi nessa linha, né? Mas não é para toda marca, né? Não é toda marca que consegue ter uma persona. Eu fico imaginando uma marca super sisuda, com a cultura que é, né, muito tradicional, muito conservadora, não cabe uma persona, né, mais fluida, mais bem-humorada e tudo mais. Então, eu vejo também o uso disso com parcimônia. Tem que casar com a cultura daquela organização, tem que ter a ver com a cultura daquela organização, para que isso promova esse engajamento necessário. Eu não vejo mal nenhum em uma organização estar nas mídias sociais de uma forma mais séria, de uma forma mais formal. Não tem problema. E ela pode gerar engajamento, assim. Ela pode ser mais formal e gerar engajamento. E você acha que ela ter posicionamentos relacionados a causas sociais ou às vezes até políticos, você acha que isso é um possível caminho para engajamento de marca? É possível. Né? Até recentemente a Edelman soltou um estudo que falava exatamente isso, né? Que hoje a própria sociedade cobra das marcas que elas se posicionem, né? Que elas tenham esses posicionamentos em relação a algumas situações, ora por política, ora pelo social e tudo mais. E aí até contou alguns cases nesse sentido, né? Então, acho que dá sim. Legal. Mas a marca ela tem que se manter fiel a isso, né? E ela tem que assumir esse posicionamento e construir um discurso. E isso tem que estar realmente intrínseco à cultura dela, para aquilo refletir de fato no discurso, porque senão fica dissociado. Claro. Carol, a gente tem a pergunta de mais um aluno para você. Eu sou o Lincoln, aluno do 8º semestre de Relações Públicas. Eu queria saber de você o que você acha sobre a comunicação humanizada, aquela que é mais participativa, sobre a utilização dessa técnica de comunicação para construir uma relação mais íntima com os clientes, com o público no geral, nas mídias sociais. Obrigado e sou mais RP, gente. Legal, Lincoln. Olha, a comunicação mais humanizada, acho que vai também na linha, na esteira do que a gente estava conversando aqui. Ela também cabe para aquelas organizações que também têm isso introjetado na sua cultura, né? Não adianta nada uma marca ela praticar uma comunicação mais humanizada se ela não é, de fato, mais humanizada, né? Então, ela tem que refletir aquilo que ela é, né? Claro que se ela é as marcas, por exemplo, mais tecnológicas, tipo Google, Facebook, Apple, né, ou mesmo as mais modernetes, né, tipo Red Bull, tal, isso é muito natural, né? Na essência de negócio dela, né? Já faz parte do DNA. Exato, já faz parte do DNA, isso flui. Agora, para as marcas mais tradicionais, por exemplo, se a gente pegar uma marca B2B, isso fica mais complicado de aparecer, né? Então, acho que não tem que ser uma obrigação, né? Isso tem que ser natural da cultura, do DNA da própria marca. E se ela quiser passar a incorporar esse tipo de comunicação, que isso venha de um processo e não de uma imposição.
porque é um erro, é que as marcas elas querem fazer essa mutação de um dia para a noite, Aí não né? dá, Sem né? esse planejamento e esse período realmente de transformação, né, da cultura. Cultural, Com né? Da certeza. cultura organizacional. Exato. Isso tem que fazer parte dessa... É como você disse, né? Desse DNA da empresa. É. Eu vejo muito isso. Você sabe uma coisa que me chama a atenção, Carol? É assim, hoje as empresas, elas não podem mais se dissociar da discussão social, né? Ideologias, todas as coisas que estão na pauta. Isso. Então, porque às vezes não faz parte do DNA da empresa, É. no entanto, ela é obrigada a discutir coisas que estão na pauta, como gênero, como todos os problemas. Diversidade, a diversidade, inclusão. E aí? E aí, o que a gente faz? Não é fácil, né? Mas acho que aos poucos as empresas elas vão incorporando esses debates, né? Até porque a rede vai trazendo isso para dentro da organização. Às vezes é por conta de vaga, às vezes é com cota, né? Então ela vai tendo que levar isso para dentro da organização. E isso também vai se refletindo por conta das mídias sociais ou por conta das pressões sociais, né, a própria mídia e tudo mais. Então, isso que a gente percebe, né? Que não é do DNA da Mas marca, ela vai, mas ela tá vai na tendo que pauta. trazer, né? Tá E na aí pauta. vai aparecendo. Eu me lembrei de uma ação muito legal da Coca-Cola, que acabou sendo um sucesso para a Coca-Cola, que eles fizeram o seguinte: no dia do orgulho LGBT, eles distribuíram uma latinha dentro de um prédio do Rio de Janeiro, que foi uma latinha de Coca-Cola escrito "essa Coca é Fanta", e daí? Com Fanta dentro. E eles distribuíram Foi só para maravilha. um prédio da Coca, só para aqueles funcionários da Coca. Os funcionários tiraram foto com seus smartphones e espalharam em suas redes sociais. Aquilo ganhou o mundo, ganhou o Brasil todo. Aí os fãs de Coca pediram para a Coca fabricar aquela lata. Aquilo foi parar na imprensa. Então foi um golaço da marca, né? Que foi uma ação interna que acabou reverberando externamente. Então foi uma coisa que eles fizeram internamente, mas com certeza replicou-se externamente, né? E que eles sabiam que ia replicar Claro, ia ser externamente, bacana, né? Então, assim, são questões que há 5, 10 anos atrás não tinham lugar, mas que hoje ocupam a discussão, a né? discussão e a comunicação e o RH, né? E mesmo passam a ter lugar dentro da própria empresa. A Coca-Cola tem uma área de diversidade lá dentro. Bem forte, né? Né? Então, Inclusão social também, tudo. né? aos poucos, acho que essas coisas vão tomando lugar, né? É verdade. Carol, nossa conversa tá maravilhosa. A gente poderia ficar o dia todo falando sobre esse assunto, que é um assunto muito bom, né? Desperta muita curiosidade mesmo dos nossos alunos e dos profissionais. Mas o nosso tempo acabou. E eu gostaria de agradecer muito. Nós ficamos felizes e honrados em ter você aqui para falar sobre esse assunto. Volte sempre, outras vezes. E hoje eu vou aproveitar para falar com vocês que estão aí prestigiando o nosso programa, para anunciar o ganhador do livro. A Viviane Mansi esteve aqui e a gente fez um autógrafo para a primeira pessoa que comentasse o vídeo da Viviane no programa. E o ganhador é o Leonardo Marion. O Leonardo é aluno do Unipampa, ele é do Rio Grande do Sul e ele foi o ganhador do livro. Eu peço para que ele entre em contato com a gente vai mandar o livro autografado pela Viviane. E eu espero que você tenha gostado desse programa, de mais essa edição desse assunto. E curta, comente, compartilhe o vídeo, deixe a sua opinião a respeito e também os temas que você gostaria de ver nos próximos programas. E a gente te espera no próximo programa. Até lá!